chamar a tua atenção neste momento, para ler comigo, Deuteronômio capítulo 28, verso 13. Se puder, pode colocar na tela aqui. Eu quero te falar uma coisa. O bispo José Elias, ele vem mandando algumas mensagens falando sobre o líder que Deus usa. Eu aproveitei alguns ganchos ali da palavra que ele ministrou, e eu quero trazer para você nesse dia algo assim muito forte, tremendo, que Deus ministrou ao meu coração, amém? O texto aqui de Deuteronômio fala assim, ó, o Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor e o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Amém? E o que é estar por cima, o que é estar por baixo? Eu vejo muitas pessoas hoje enfrentando algumas situações, dificuldades, transtornos, sendo humilhado, passando por momentos assim, vexatório, e aí eu fico preocupado. Será que é isso que Deus quer para nós? Quando ele fala, por exemplo, que nós fomos constituídos cabeça e não cauda, ele está dizendo que ele constituiu o povo dele, aquele a quem ele chamou como líderes, aonde você foi estabelecido. Você pode até no local do seu trabalho ser um servente, no local do seu trabalho você pode ser, por exemplo, um zelador, um faxineiro na casa, mas a autoridade espiritual embutida sobre você é uma autoridade de líder. E como autoridade de líder que aí tem algumas características importantes de como Deus quer usar esse líder. É isso que é importante a gente saber. Muitas vezes a gente só quer usufruir, por exemplo, da promessa assim, né? Poxa, olha, Deus me colocou como cabeça, eu sou chefe, eu sou líder. Não, nem é chefe não, viu? Cabeça aí não quer dizer que é você que tem que mandar. A cabeça da direção. A cabeça da direção nas coisas, né? É isso que é fundamental. Mas quando o Senhor falou isso em Deuteronômio, ele falou para o povo de Israel. E a Bíblia diz que hoje nós somos a Israel de Deus. Hoje nós somos a Israel que Deus estabeleceu na terra, para fazer diferença, para poder causar, por exemplo, um testemunho, sabe? Fazer um testemunho vivo da presença dEle, daquilo que Ele é, de quem é Deus e pronto. Há uma diferença muito grande, sabe? Entre a postura de um cristão verdadeiro e de uma pessoa comum. É muito grande, querido. Não se compara, sabe? Em qualquer circunstância, até mesmo quando você encontra com a pessoa no local de trabalho, ou mesmo no hospital, enfim, todas as circunstâncias que envolvem um servo do Deus Altíssimo e uma pessoa comum, você percebe que existe uma diferença muito grande. Existe uma diferença muito grande. E é isso que eu quero compartilhar com você neste momento. Eu mesmo sabendo, mesmo ciente, né, que nós fomos separados por Deus, fomos escolhidos por Ele, Deus quer que você se encaixe nos padrões dEle, para que realmente justifica isso que Ele falou lá em Deuteronômio, e que hoje pode surtir efeito na sua vida, na sua casa, no local onde você mora e pronto. Com autoridade, com graça. A autoridade não é quem grita, a autoridade é quem fala a verdade e pronto. Inclusive, quando você quiser que todos te ouçam, o ideal é que você fale baixo. Quando você falar baixinho, aí todo mundo para te ouvir, para saber o que você está falando. Agora, quando você está gritando, muitas vezes está gritando igual todo mundo, ninguém nem te percebe. Então, por isso é muito importante o líder que Deus usa nesses dias. Que tipo de líder que Deus usa? Eu coloquei no boletim, está aqui no boletim uma ministração, não sei se todos têm um boletim aí. Eu coloquei no boletim a voz do verdadeiro pastor. Todos aí receberam o boletim? Receberam? Pois é, quem não recebeu depois, no final tem ali. Não é para você ler agora não, tá? É um editorial que está aqui, mas você pode... E aí é interessante que dentro do boletim, a primeira matéria traz a primeira parte de falar o líder que Deus usa. A primeira parte já está dentro do boletim aí, foi escrita pelo bispo José Elias, né? O líder que Deus usa, está lá em Atos no capítulo 13, verso 22. Atos capítulo 13, verso 22, foi uma descrição ali, um momento em que a igreja do Senhor estava assim, abrindo a sua primeira frente missionária, né? Enviando sua primeira equipe a Antioquia.
Aí houve um discurso feito naquele momento, e diz a palavra assim, olha, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, e disse, né, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade, né? Isso é muito interessante. Olha a segurança. Olha, eu encontrei Davi, homem segundo o meu coração. E olha que Davi não era uma pessoa perfeita. Eu posso falar com toda a segurança, eu tenho certeza que nós não temos aqui pessoas que cometeram pecado de tal assim envergadura como Davi cometeu. Não tem. Olha, eu conheço assim, pelo menos por alto, todos vocês que estão aqui. Eu tenho certeza que nenhum de vocês cometeu assassinato, nenhum de vocês colocou um homem inocente na frente de uma batalha para ser morto. Foi um assassinato, né? Investiu contra a família dele, contra a mulher dele, algo assim de atrocidade, foi o que Davi fez. E a Bíblia chama esse homem de segundo o meu coração. Por que que Deus fez uma coisa dessa? Por que que Deus intitulou isso a uma pessoa que derramou tanto sangue? Davi não pôde nem mesmo construir o templo. Ele tinha todos os recursos, ele tinha todos os meios, e Deus não permitiu que ele construísse o templo. Deus falou assim, as tuas mãos derramaram muito sangue. Por esse motivo você não vai poder construir o templo. Mas ele era o líder que Deus tinha estabelecido. Ele era a pessoa que Deus instituiu. Ele era o homem pelo qual agradou o coração de Deus. Entenda bem que o que agrada o coração de Deus não é ser perfeito, até porque não existe ninguém perfeito na face da terra. O que agrada o coração de Deus, sabe? Essa primeira investida que nós temos aqui, ó. Deus achou Davi homem com um coração entregue, sabe? Um coração assim, desejando Deus acima de todas as coisas. Um coração sedento por Deus. Os salmos de Davi, assim, traz uma descrição tremenda de um homem que ansiava Deus como a corça anseia pelas águas. Um homem que tinha desejo de Deus, a ponto, por exemplo, dele ter sacrificado muitas coisas, até mesmo a família. Davi foi o homem que mais sacrificou diante de Deus, em termos de animais, de muitas coisas. Tudo que, por acaso, passava no coração de Deus, parece que Davi sabia, sabe? E ele fazia para Deus. Davi, um momento, ele estava muita sede, eles estavam num momento de batalha, encavernado, né? E acho que ele sussurrou um pouco alto, acho que ele respirou depois de muita sede. Ah, se eu pudesse tomar um pouco da água da fonte de Belém. E ele pensou alto. Quando ele pensou, 3 homens guerreiros dele saiu correndo e foi lá na mesma hora na fonte, próximo aonde os inimigos estavam entrincheirados, e pegou água e trouxe para ele. E quando Davi deparou com aquela água, Davi falou assim, não, eu não mereço tomar essa água. Ele foi e fez um altar e entornou aquela água, falou, Senhor, essa água é para ti, só tu merece. O homem colocar sua vida em risco para poder trazer água, só tu merece isso, Senhor. Olha, aquilo também agradou demais o coração de Deus. Aquilo deixou o coração de Deus assim, maravilha. Deus deve ter pensado, é isso aí, meu filho, é isso aí, é o homem segundo o meu coração. Foi por isso, foi nesse aspecto, sabe? Davi era um homem que estava pronto a obedecer, não importa se a obediência viesse lhe custar, por exemplo, a própria vida. Uma certa feita, diante dos pecados que ele havia cometido, ele cometeu alguns pecados que ele não deveria ter contado os exércitos, porque Deus é meio criterioso, né? Quando Deus quer nos dar a vitória, Ele quer que a gente confie inteiramente nele, sabe? Sem sair nem para a direita nem para a esquerda. E Davi, por exemplo, assim preocupado se ia vencer ou não a batalha, resolveu fazer uma contagem, saber quantos soldados tinha para vencer. Querido, coisa simples, né? Poxa vida, coisa de nada isso. Tem coisas que a gente faz que a gente pensa que não é nada e a gente ofende a Deus assim de uma forma terrível. A gente pensa que o que nós fizemos foi coisa à toa. Eu só falei umas coisinhas contra o irmão só. E poxa vida, mas você nem imagina como muitas vezes algumas coisinhas pequenas que nós julgamos ser pequena, como fere o coração de Deus.
E Davi, ele cometeu esse erro de fazer uma contagem, e a Bíblia diz que o pecado foi muito grande diante de Deus, e Deus falou com ele: olha, você escolhe agora. Você escolhe 3 anos de fome, 3 meses na mão dos seus adversários lá, ou 3 dias na minha mão. Rapaz, olha, se Deus falasse isso com você, o que você escolheria? 3 anos de fome, 3 meses nas mãos do seu adversário, ou 3 dias nas mãos de Deus? A Bíblia diz que horrenda coisa, horrível, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia que diz isso. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E Davi falou: Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos. E caiu. Deus trucidou ele com 3 dias. Eu acho que aqueles 3 dias pareceram justamente os 3 anos lá de fome, ou os 3 meses na mão do inimigo. Mas ele falou: eu sei que nas tuas mãos tu vai usar de misericórdia para comigo, coisa que os meus inimigos não terão. E aí coisas assim tremendas, né? Que deixou o coração de Deus assim, impactado com tudo isso, porque Deus é Senhor, né? Deus é Senhor. E Davi fez isso, ele entregou o coração dele diante do Senhor. Esta é a característica básica, né, que Deus busca para escolher alguém para estar sendo líder. Quando fala líder, né, não é só ser pastor. Quando fala líder, não é só somente estar liderando, né, como pastor, presbítero. Não, não. Líder, no modo geral, diante de Deus, sabe, é alguém que tem capacidade, sabe, para estabelecer pessoas que o seguem. Eu conheci uma história, por exemplo, de uma pessoa que foi contratada para faxinar a casa de um missionário lá na Índia. Esse missionário, ele foi para a Índia e chegou lá, ele tinha um compromisso de pregar somente para a alta cúpula, né? Ele tinha um compromisso de pregar para os políticos, para os empresários. Ele não podia se envolver. A missão que mandou ele para lá foi uma missão assim, que enviou ele. Então o cara tinha carro, o cara tinha 5 funcionários na casa, para você ter uma ideia. E esse funcionário que limpava, ele falava assim uns 3 idiomas. Na Índia é muito comum, você, por exemplo, está aqui no Santa Cruz, você fala um idioma aqui, e você chega na Voldac ali, é outro idioma, você chega lá em São Luís, é outro idioma, você chega em Santo Agostinho, é outro. Tem muitos idiomas, mas só na Índia se fala hoje 1930 idiomas diferentes, idiomas e dialetos, né? Só na Índia, tá, querido? O mundo todo hoje nós falamos 6.000 línguas, mas só na Índia. É muita coisa, mas eles falam assim, línguas assim, e esse rapaz, ele falava inglês, ele falava as línguas mais faladas, né? Ele falava bem. Então esse rapaz passou a ser tradutor dele para alguns empresários, para alguns políticos, né? E esse rapaz ia lá, fazia a tradução da palavra, e ele ia pregar o evangelho para os políticos, né? Pregava o evangelho para os empresários, falava do amor de Deus para aquelas pessoas. E aquelas pessoas ficavam maravilhadas, mas não estavam nem aí, não aceitavam Jesus. E o rapaz só ouvindo, né? E chegava em casa, pegava a vassoura dele, ia faxinar, ia limpar a casa, ia fazer o que tinha que fazer. E no outro dia tinha mais uma agenda, ele estava ali a serviço do homem. Depois de umas 2 semanas, ele falou com o missionário: vem cá, eu não posso aceitar esse Jesus que o senhor está pregando para todo mundo, não. Eu estou ouvindo o senhor oferecer, esse negócio é muito bom. Eu já entendi tudo, eu estou traduzindo o senhor, eu quero esse Jesus. Ele falou assim: mas meu filho, olha bem, eu não saí dos Estados Unidos para vir para cá para pregar o evangelho para você. Eu saí para pregar o evangelho para a alta casta. Aquele rapaz ficou, mas ele não se deu assim por perdido não, sabe? Ele não se deu por perdido, ele não se deu por vencido, ele continuou insistindo. Ele falou: rapaz, se eles souberem que eu batizei, que um faxineiro vai causar problema para mim. Ele falou: mas não vou falar para ninguém. Ele falou: rapaz, isso não existe, rapaz. Se você aceitar, é impossível você não conseguir falar. Eu não prometo para o senhor que eu não vou falar. E aí o que ele fez? 3 horas da madrugada ele batizou aquele homem na piscina da casa dele, para ninguém ver, com as luzes apagadas. E aí ele batizou e falou: não, tá bom, agora você continua do jeito que você está, sem falar nada com ninguém. O líder que Deus escolhe, que Deus chama, ele não consegue. Aí passou uma semana, aquele homem chegou perto dele um dia e falou: aqui, patrão, eu estou entregando a vassoura, eu não quero mais trabalhar para o senhor, não. Ele: que isso, rapaz?
Como é que você faz um negócio desse? Eu preciso de você. Não, mas eu não quero trabalhar mais com o senhor. Eu não vou ser infiel ao senhor. Eu estou dentro de mim quase explodindo. Eu não consigo ficar calado. Eu falei para o senhor que eu não ia falar nada. Eu vou morrer se eu não conseguir falar. E me desculpa, mas está aqui, eu estou demitido a partir de hoje. E saiu. E foi embora. Que ele não aguentou. Ele falou, passo fome, mas não consigo ficar calado depois que eu ouvi esse evangelho. Passa-se 2 semanas. E daqui a pouquinho a campanha dele bate, 3 horas da manhã. E tinha 15 pessoas com ele. Ele, patrão, eu trouxe 15 aí para o senhor batizar quietinho. Fala nada para ninguém não. Fala nada para ninguém não, viu? Tem 15 aqui. Aí batizou aqui. Rapaz, você vai complicar a minha vida. Não, ninguém vai saber. Querido, passou alguns dias, tinha uma fila de 50 na porta dele. Quietinho, ninguém vai saber de nada, só esses 50. Quando nós temos o chamado de Deus, e Deus realmente nos institui como líder, não precisamos ter títulos, cargos ou nomenclatura, sabe? Porque o Espírito Santo que está em nós, ele ultrapassa esse tipo de barreira, ele vai além dessas coisas, sabe? Isso não é limite para ele, de forma nenhuma. Então é por isso que eu desafio você, em nome de Jesus, a ser esse homem e essa mulher segundo o coração de Deus, sabe? Querer liderar no reino, fazendo a própria vontade, é não aceitar o reino, é querer tomar o lugar do rei, está aí no boletim. Sabe? Querer estar no reino, querendo fazer a própria vontade, ser crente em Jesus, fazendo a própria vontade, é querer tomar o lugar do rei. Porque o único que pode fazer a vontade dele próprio é o rei. Os demais têm que fazer a vontade dele. Então você não tem vontade mais. Teus desejos, tuas vontades, os teus quereres, agora estão diante do rei. O que ele quiser somente é o que você tem que fazer. Então isso é muito sério. Se você não quiser ser um taxado aí, né, como alguém que esteja querendo tomar o lugar do rei, então faça a vontade dele. Amém? O segundo item que ele coloca aqui é que o líder que Deus procura é um adorador, sabe? Isso. Se tem uma coisa que sabemos sobre Davi, era o estilo de vida dele. Ele era um adorador. E Davi não era um adorador, assim, um adorador falso, não. O Davi não era aquele adorador assim, como é que eu posso chamar? Adorador assim, de aparentar algo que ele não era, né? Eu me lembro, por exemplo, de alguns salmos que Davi compôs, como o Salmo 51, ele fala, Senhor, eu sou pecador mesmo, sabe? Ele rasgou o verbo. Ele confessou no cântico dele o que ele tinha cometido. Davi era um homem que ele confessava, por exemplo, nos salmos messiânicos de Davi, ele abre o coração diante de Deus e fala, Senhor, meu desejo é que o meu adversário fique desdentado, que o caminho dele seja caminho escorregadio, que os ossos dele se quebram, que a família dele seja dizimada, eu quero a destruição dos meus adversários. Ele falava assim, ele abriu o coração. Muitas vezes nós somos falsos, né? A gente... você está meio com raiva da sua mulher, vai lá pro quarto, lá, fecha a porta, põe o nome dela no travesseiro, dá uns 3 socos no travesseiro, e você descarrega, amém. Está com raiva do marido, não faz nada, nem fala nada com ele, tranca a porta, entra para dentro, escreve o nome dele, ou então põe uma foto dele, pega um pedaço de pau e solta em cima, bate, 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 bate. Foi isso que ele fazia. Davi, ele descarregava. Se você vê o Salmo 69, sabe? Vários salmos, Davi assim, esse cara não é crente. Quem lê um salmo, quem vê um cântico daquele, fala, ele não pode ser crente um negócio desse. E aí eu vejo, por exemplo, eu estava pensando que me dá vontade muitas vezes, alguns casos de algumas pessoas que me irritam, né? Dá vontade de saturar. Tem um dia desse aí que um policial fez um negócio, querido, não quis nem passar. Quase que eu pequei, porque ele falou assim, a hora que eu saí de perto dele, ele falou assim, pastor, a gente se vê por aí. Eu falei, não quero te ver não, rapaz. Eu falei desse jeito com ele, quero te ver não. Aí ontem eu estava conversando com um discípulo meu, eu falei, rapaz... Eu tive que sair de perto, rapaz. Senão era arriscado a gente fazer uma besteira. O cara corrupto, sem vergonha, né? Bêbado. E agindo daquela forma, fazendo o nosso irmão lá, passando por situação
daquela, prendendo o carro do rapaz sem necessidade. Aquilo me deixou irritado, sabe, querido? Aí eu falei, pois é, pastor, a gente passa por isso, viu? Talvez as pessoas pensem que ser polícia aqui no Rio de Janeiro é fácil, né? Não. É um negócio muito difícil. Principalmente se for um policial que quer manter uma postura assim reta, né? Ser uma pessoa, é muito difícil, é muito sério isso. Eu falei, amém. Mas é isso, então dá vontade, tem hora que você fica irritado, mas é isso, é o estilo dele, o estilo de vida dele é um estilo de adorador, sabe? Quem adora reconhece a grandeza do senhorio de Deus. Sabe? E reconhece também o quanto ele é pequeno. O adorador, ele sabe o quanto ele é pequeno e o quanto Deus é grande. Quando o adorador descobre isso, querido, olha, sinceramente, eu fico admirado, porque muitas vezes eu estou adorando aqui, tem hora que me falta voz, tem hora que a lágrima desce, sabe? Porque eu sei lá, eu não consigo muitas vezes me conter. O adorador, ele reconhece quem ele é e quem Deus é. Quando se adora só de boca para fora, quando se adora só, aí, querido, olha, tá meio estranho. A adoração, ela consiste, um verdadeiro adorador, olha, se tem alguém, por exemplo, que teria uma facilidade muito grande de infartar, é um verdadeiro adorador. Só que eu acho que Deus protege ele, porque na hora da adoração, parece que a pulsação aumenta, sei lá, alguma coisa acontece, você fica um pouco, o adorador, ele fica sem ambiente na terra. Essa é a pura verdade. Um verdadeiro adorador, ele não tem ambiente na terra. Parece que ele é tomado, sabe? E é isso. E aí, quem adora ama, teme. Quem adora é grato, quem adora é humilde. Quem adora tem um coração singelo. Quem adora não tem nada, tudo que ele tem pertence ao Senhor. E além de tudo, quem adora traz Deus para perto dele e de quem está próximo dele, sabe? Porque Deus se manifesta no meio dos louvores, da adoração, mas tem que ser verdadeira. Quem adora é mais feliz e com certeza terá mais anjos consigo. Você quer ver uma coisa interessante? Se você estiver viajando, em qualquer lugar, de carro, de ônibus, sabe? Tem pessoas que ele gosta. De vez em quando eu coloco assim um sonzinho para tocar e tal no carro, né? Mas eu canto junto, sabe? Ainda que minha voz não seja lá grandes coisas, eu sei que não é, mas eu canto junto, né? E graças a Deus a Marlene nunca reclamou, a gente vai cantando junto, por aí, né? Quando tem que viajar, vamos cantando. Eu nem gosto muito de conversar, sabe? É a oportunidade que eu tenho de adorar quando eu estou dirigindo, sabe? Eu aproveito, adoro, aumento o volume um pouquinho e vamos adorando, vamos adorando ao Senhor. É bom, é gostoso, é saudável. Adorar por tudo, sabe? Em tudo. É uma chave poderosa mesmo, sabe? Além do requisito para ser achado pelo Senhor. É verdade. Se você quer ser achado por Deus, então adore Ele. Adore. Em todo o tempo. Não fique preocupado se por acaso vão rir, não vão, o que vão fazer, sabe? Mas adore Ele. Adore, adore e adore. A questão de aprender e treinar, sabe? Nosso espírito ele tem sede disso. Então é preciso a gente fazer. Você não pode, por exemplo, adorar a Deus somente em um momento, numa circunstância legal, um momento de alegria, de felicidade. A Bíblia diz que, tem um hino na harpa cristã que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Os mais belos, tá? Para mim, por exemplo, o mais lindo de todos eles, né? Se paz a mais doce gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu serei com Jesus. É um dos cânticos para mim mais lindo que tem, sabe? Depois eu fiquei sabendo também, quem compôs a canção Grandioso És Tu, também assim, em meio a um momento de tribulação muito grande, e a pessoa compôs. E dentro, no cantor cristão, tem um hino que um soldado americano compôs quando ele estava na guerra e os 5 amigos dele foram alvejados e mortos. E ele compôs aquela canção. Então, é muito sério isso, né? O líder que Deus procura também, o seu trabalho é cuidar de outros, sabe? Pode dar um cliquezinho aí. O líder que Deus procura, o trabalho principal dele, pode passar aí, pode dar mais um clique aí na sua... Isso. O trabalho principal dele é cuidar
do rebanho, é cuidar das ovelhas. Necessariamente, eu acredito, eu já falei isso aqui, que todo crente em Jesus, que um dia confessou Jesus como Senhor, ele é um pastor. É impossível ser crente sem ser pastor. Não tem jeito. Talvez ele não é um pastor de tempo integral. Talvez ele não é um pastor, por exemplo, mas todo cristão, sabe? Ele tem a característica, ele tem assim os aspectos do seu Pai Celestial, né? E o nosso Pai Celestial, ele cuida da gente. A tendência dos nossos filhos é ser como nós. Alguma coisa, pelo menos, ainda que ele seja um pouco diferente, mas ele vai, de alguma forma ou de outra, assim, ter traços nossos, ter caguetes nossos. E um dos caguetes que nós temos, um servo do Senhor, é impossível ele ver alguém numa sarjeta, numa situação, e ignorar, e fazer como um levita, como um sacerdote. Ele vai agir como um samaritano. Ele vai agir como um samaritano, é impossível. Né? Teve um dia que eu estava um dia num determinado lugar, e eu estava com, aquele era o único dinheiro que eu tinha, né? Era o único dinheiro que eu tinha, R$20, mais nada além daquilo, e a pessoa falou: pastor, essa pessoa não almoçou hoje, e está sem dinheiro nenhum. O que o senhor pode fazer para poder dar um lanche, alguma coisa para ela? Eu falei: que eu tenha R$20. Vai lá e dá o lanche para ela. Aqueles R$20 eram para mim lanchar depois que eu saísse dali. Eu falei: vai lá e dá o lanche para ela. É impossível, não tem jeito de você ficar calado diante de circunstâncias e dificuldades. Você tira a sua roupa, você faz qualquer coisa e Deus vai prover, mas o servo de Deus age assim. Ele trabalha. Deus achou Davi cuidando de ovelhas. E diz que quer líderes que cuidem de ovelhas. Lá em Ezequiel capítulo 34, verso 23, diz: porém sobre elas um pastor, sobre as ovelhas, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Em Jeremias 23, 4 e 5 diz: estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará. E declara o Senhor, dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Sempre foi a intenção de Deus estabelecer pastores. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. E os únicos que podem transmitir conhecimento para quem não tem são pastores. Você que se batizou hoje, viu, Ian? Você é um pastor, em nome de Jesus. Então você pode começar já a correr atrás, tá bom? Você tem palavra de vida. Você tem, assim, argumento para chegar perto diante de pessoas que estão aí tendenciosas ao suicídio, pessoas que estão tendenciosas a fazer coisa errada. Você pode falar para ele: olha, o Senhor Jesus me resgatou, me salvou. Você pode vir fazer o que eu estou fazendo. Você pode seguir para onde eu estou seguindo. Você pode andar comigo. Pode falar isso com ele. Não tem problema nenhum. Sabe? Já devem chamar por aí você de pastorzinho, sabe? Se souberam que você está frequentando a igreja, já devem. Foi assim comigo. Assim que eu cheguei, comecei a frequentar a igreja, que eu me batizei, o primeiro título que eu recebi no meu local de trabalho: chegou o pastor aí, ó. Tinha batizado naquela semana. Chegou aí o pastor. Então é coisa séria, né? Mas Deus é Senhor, né? Ele sabe todas as coisas. Deus não precisa de administradores. Deus não precisa de líderes, meramente líderes ou pregadores. A Bíblia diz que Deus procura pastores que apacentam como Davi. Deus procura pastores que apacentam como Davi. Eu entendo que existe ovelha sem pastor, porque a Bíblia fala. Existe ovelha sem pastor. Agora, o pastor sem ovelhas, não. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, alguém vai se chegar perto de você. Fala aí, como é que é esse negócio aí? O que é esse negócio de aceitar Jesus aí? Como é que funciona esse negócio aí? E como é que eu faço? Né? Tem vezes que a gente vê as pedras clamando, sabe? A gente vê as pedras clamando, pessoas pedindo: por favor, fala para mim alguma coisa. Fala para mim alguma coisa. E é Deus procurando, sabe? Pessoas, Davis, dispostos a enfrentar lobos, ursos,
para defender as ovelhas, que cuida de poucos como tesouros, sabe? Ainda que seja de um, mas cuida como se fosse um tesouro, sabe? Você cuida de uma pessoa lá na sua célula, assim, quer saber o que está se passando com ele, né? Eu tive um dia desse, eu cheguei cansado de uma viagem e tal, cheguei em casa, tinha uma ovelha minha doente. Eu deixei o carro em casa e fui lá, preparei um remedinho e fui lá levar para ele. Toma isso aqui, que isso aqui é bom para você, vai melhorar. É assim, a gente tem que ter esse cuidado. Lógico, só se não chamar, eu não sou onisciente, né? Mas quando eu telefonei, que fui falar, e a voz dele rouca, ele quase não conseguindo falar, foi: vou preparar um remedinho e vou levar para você aí. Não tem cansaço não, o pastor, ele corre atrás. É assim, essa é a realidade. Ah, agora eu não estou cansado não, viu? Olha, se tem uma coisa, posso até que uma hora você ligue para mim e não consiga falar comigo, porque eu estou numa reunião, eu estou orando, eu estou falando com alguém, né? Eu estou falando com Deus, ou coisa assim, então eu não vou te atender. Mas depois que eu olhar, eu vou te retornar, pode estar certo disso. Agora, dificilmente você vai deparar, o pastor desligou o telefone, o pastor não quer, não, de jeito, só se descarregar, né? Tem dia que a gente fala tanto que não dá, a bateria não vence até o final do dia, e quando vê, acabou a bateria do telefone, não tem jeito, né? Mas eu não faço isso, eu já ouvi vários pastores: rapaz, você precisa desligar seu telefone, você vai morrer. Eu falei: eu vou morrer se eu não pastorear. Eu vou morrer se eu não conseguir atender os anseios do rebanho que Deus tem me colocado nas mãos. E se você é um pastor, se você é uma pastora, você também segue o mesmo processo. O seu telefone, sabe? A lista do seu telefone não é aquela lista daquelas pessoas, né? A lista de lojas, a lista de médicos. Se você quiser ficar longe dessas coisas, né? Dizem que com a determinada idade vai chegando, né? A nossa lista começa a mudar, né? A nossa lista começa a mudar. E aí a lista do cardiologista, do ortopedista, e começa a vir a lista dos distas todinho, né? Então, se você quiser mudar, cuida. Porque quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. Aí Deus vai cuidar dos seus ossos, aí Deus vai cuidar do seu estômago, Deus vai cuidar do seu coração, Deus vai cuidar da sua cabeça, Deus vai cuidar das suas finanças, Deus vai cuidar de tudo, sabe? Você não vai precisar ter telefone do gerente do banco, você não vai precisar ter telefone lá do local de empréstimo, porque Deus vai cuidar das suas coisas, então cuide das coisas dele. Se envolva. Quando for amanhã, segunda-feira, já procura uma pessoa para você começar a pastorear eles. E você vai ver que a sua agenda telefônica vai mudar. Vai mudar. De gente procurando você. Você podia orar por mim? Você podia me fazer uma visita? Olha, eu olhei assim e vi que você tem um brilho diferente. Eu gostaria que você orasse por mim. Você pode? Aí você vai ver só como o seu telefone vai ser usado. Isso é bênção de Deus. É interessante, querido, porque capítulo 17 de 1 Samuel, sabe, fala assim de uma forma clara ali sobre a realidade de Davi. Davi assume o trabalho na adolescência, na juventude, sabe, na maturidade, vai até a velhice. Ele trabalha da adolescência até a velhice. Hoje, por exemplo, o Conselho Tutelar diz que antes de 14 anos não pode trabalhar. E eu comecei a trabalhar aos 7. Davi também começou a trabalhar cedinho. Eu sei, a cultura deles não permitia assim ficar ao léu andando para lá e para cá, não. E não tinha aposentadoria, não tem INSS. INSS, querido, está matando as pessoas. INSS é uma droga. Mata as pessoas. Porque tem camarada assim que ele começa a trabalhar hoje, fechou, falta 36 anos, aliás, 35 e 364 dias para eu poder trabalhar. E já vou aposentar. As pessoas ficam tão assim, angustiadas, querendo aposentar, e que ele esquece que o Senhor nos chamou, e quando a pessoa para, estagna, sabe, ele morre, não tem jeito. E ele foi chamado para isso, sabe? Ele cuidava das ovelhas de Israel, por isso ele saiu do curral para o trono, sem perder o título de pastor de Israel. Se você quer sair do curral para o trono, é o seu momento. Talvez você permanece no curral e não está sendo conduzido ao trono, porque você não está pastoreando. Se pastorear, vai para o trono.
Quem pastoreia vai para o trono. Isso aí é tranquilo, sabe? Não tem como, sabe? É o seu chamado. Isso aí, pastorear é preparar comida, preparar água para as ovelhas, sabe? É livrá-las do lobo. É cuidar para que cresçam saudável e frutifiquem em amor. E sejam mesmo algo assim tremendo, né? Isaías, no capítulo 9, versículo 15, diz: as autoridades e os homens de destaques são a cabeça. Os profetas que ensinam mentira são cauda. Isaías, capítulo 9, versículo 15. Então, as autoridades, quem usa da verdade, né, quem está pronto, por exemplo, a abençoar as pessoas, são cabeça. Agora, os profetas que usam de mentira são cauda. O que você quer ser? Você quer ser cabeça ou você quer ser cauda? Outra coisa, e último, né? O líder que Deus procura, ele luta para defender o Israel de Deus. Luta mesmo, com todas as forças, sabe? É como Davi fez. Davi foi lá simplesmente levar queijo e pão para o exército. Ele foi levar pão para os irmãos dele e queijo para os comandantes do exército. O pai dele que mandou ele fazer isso. E quando ele chegou lá, ele viu aquele gigante afrontando o povo de Israel. Então ele ficou preocupado. Ele era um cara habilidoso para cuidar de ovelha. Ele defendia as ovelhas do lobo, ele defendia as ovelhas do urso. Eu até mandei um WhatsApp para alguns irmãos, né, falando um pouco sobre isso, que Deus assim, o urso preparou Davi para vencer o leão preparou Davi para vencer Golias preparou Davi para vencer Saul, e Saul preparou Davi para o trono. Saul preparou Davi para o trono. Então cada um foi treinando. Em todos os obstáculos que vinham, ele não reclamava. Ele não reclamou do urso, ele não reclamou do leão, ele não reclamou de Golias, ele não reclamou de Saul. Inclusive de Saul, ele chamou de meu Senhor. Ele entendeu que Saul foi mais um trampolim que Deus usou para levá-lo ao trono. Então ele preservou Saul. Então não tira o Saul da sua vida não, sabe? De maneira nenhuma. Desde jovenzinho, quando chegou em meio aos soldados e ouviu afronta contra o povo de Deus, ele se irritou, sabe, com aquele momento crítico, com aquele acusador, com aquele zombador, e ele decidiu enfrentá-lo pela honra de Deus em Israel. Foi por isso que ele resolveu enfrentá-lo. Então ele não resolveu enfrentar o gigante só para poder fazer. Os irmãos dele ficou preocupados. Você veio aqui agora para humilhar a gente? Que negócio é esse? Aí Saul falou: que negócio é esse? E rapaz, você é muito pequeno, rapaz. Mas não tinha ninguém, não tinha nenhum grande. Inclusive Saul era o maior deles. Não tinha para enfrentar os inimigos. Aí Saul: me dá o seu currículo aí. Ele falou: calma um pouquinho, vou imprimir ali. Aí correu lá, digitou, imprimiu. Está aqui meu currículo. Pô, o cara matou um urso, matou um leão. O cara é bom. É isso aí. Eles fizeram graça lá. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. O primeiro que viu, eu abri ele no meio. O segundo que veio, eu mandei uma lança nele. Tirei o couro só para fazer uma roupinha legal para mim. Agora eu estou aí. Bom, então tá bom. Põe a minha armadura nele, por favor. Não saiu do lugar com a armadura. Sistema humano não funciona para resolver as coisas de Deus. Se por acaso alguém está com dor de cabeça perto de você, ora por ele, não arruma Novalgina não, querido. Sistema humano não resolve aquilo que é Deus que tem que fazer. Tem coisas que é Deus que tem que fazer. E Deus quer glorificar o nome dele através de você. Lá no seu local de trabalho, lá na sua escola, lá na sua casa, aonde você estiver, Deus quer usar você. Então deixa ele te usar. Olha, Deus usou mula, querido, no Antigo Testamento. Deus usou cada coisa estranha, sabe? Mas você, ele tem o maior prazer em usar você. Então deixa ele te usar. Toda oportunidade que tiver, deixa ele te usar. Então, o líder que Deus usa são esses líderes aí. Ele quer te usar, ele quer romper na sua vida, ele quer tratar com você, né? E é assim que Deus quer fazer na sua vida, na sua história. E tem que começar, aliás, já está atrasado. Já está atrasado. Esse ano, quantas vidas
você poderia ter pastoreado e que ainda não pastoreou? Quantas pessoas, ou será que você não conhece ninguém na sua vizinhança, no seu local de trabalho? Será que você não conhece ninguém que está em aflição, que está em angústia, que está em depressão, que está em... Será que você não conhece? Se você não conhece, você não é ser humano, você deve ser ET. Você deve vir aqui na igreja aqui e depois vai lá para o Marte. Porque se você vive nesse bairro aqui, tem um monte. Tem um monte aí, querido. Então, precisamos mudar um pouquinho o nosso processo. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Eu acredito mesmo que Deus ele tem assim um projeto de vida para cada um de nós. E você foi chamado para liderar. Você é um líder, você é cabeça. Na sua casa. Ah, pastor, mas meu marido, terrível, pastor. Não esquenta não. Se você orar com sinceridade, Deus dá jeito nele. Se você orar com sinceridade, Deus dá jeito nela. Se você orar com sinceridade, olha, até o seu filho que está em rebeldia, é fácil para Deus dar uma rasteira nele. Você não precisa pedir muita coisa não. Fala assim, ó, quebra só a perna do joelho para baixo, tá bom. Ele fica pertinho de você. Ele não vai sair para a rua mais para procurar droga, para buscar fazer coisa que não deve. Sabe? Muitas vezes você está lá preocupada. Pastor, não sei o que eu faço. Tem várias pessoas, não sei o que eu faço. Meu marido, ele, olha, vamos orar? Aí quando eu chamo para orar, não, orar assim eu não quero não, pastor. Não tem jeito. Você é líder. Se você fechar um acordo com ele, lá em cima, ele fecha com você aqui. E se ele fechar um acordo com você, querido, olha, coitado daquele, coitadinho, já era, dançou. Eu sei que você é joia preciosa de Deus. Mas para você ser usado por Deus, você tem que estar envolvido nessas características aí. Tem que ser um adorador, tem que ser trabalhador, tem que cuidar dos outros, precisa. Não quero cuidar da vida de ninguém não, isso é onda do diabo, querido. Deus criou cada um para que cada um cuidasse da sua vida. É versículo do diabo, está na Bíblia do Satã. Porque na minha Bíblia Sagrada diz que eu devo cuidar um dos outros. Teve um dia que um presbítero conhecido meu, ele colocou isso no Face dele. Deus cuidou cada um, para cada um cuidar de si. Eu falei, isso é diabólico. Eu respondi para que todo mundo ouvisse. Porque o texto diz que eu devo amar o próximo e devo cuidar uns dos outros. Que presbítero é você? Que Bíblia é essa que você está lendo? Porque na minha Bíblia isso não está escrito não. Isso é muito sério. Mas eu quero desafiar você neste momento. Se você deseja ser usado por Deus, eu quero orar por você. Para ser usado por Deus, primeiro tem que entregar a nossa vida nas mãos dele. O nosso coração tem que ser entregue nas mãos dele. Se não entregar o coração, não tem jeito dele usar. Deus não vai arrebentar a porteira, Deus vai fazer somente aquilo que você permitir que ele faça. Deus respeita o seu querer, Deus respeita as suas vontades, para depois você se encaixar nas vontades dele. Mas se neste momento você deseja ter um compromisso sério com Deus, ter uma aliança com ele, fala, Senhor, eu quero a minha vida entregar nas tuas mãos hoje. Se você já fez isso algumas vezes e acabou se relaxando, eu quero convidar de novo. Chega um momento que você vai levar o negócio a sério, sabe? Mas se você nunca fez, também eu quero te dar essa oportunidade para você ter um encontro com Jesus neste momento. Alguém, se você deseja isso, sai do teu lugar, vem aqui. A igreja está orando por você. Se você deseja receber Jesus como Senhor e Salvador, vem cá. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Tem mais alguém? De repente você está distanciado de Deus. Está afastado. E não tem como. As nossas orações acabam não sendo ouvidas. As nossas orações são interrompidas por causa do nosso pecado.
Você deseja neste momento? Sai do teu lugar, vem aqui. Você deseja ter uma aliança com Deus? Vem cá, em nome de Jesus. É Ele que vai tratar com você, vai tratar com o teu coração. Amém. Vem cá, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. Há mais alguém? Vem cá. Isso, vem cá. Fica pertinho dele aqui. Isso. Amém. Há mais alguém nessa noite? Nós vamos orar neste momento, sabe? E vamos clamar a Deus por essas vidas. E você vai estar clamando junto comigo, amém? E se você deseja ser usado por Deus, presta atenção no que eu estou te falando. Deus tem algo a fazer na sua vida, amém? Ah, pastor, mas minha vida é tão enrolada. Deus é perito em desenrolar. Deus é perito em desenrolar vidas. Ele desenrolou a minha, Ele vai desenrolar a sua também, em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, eu sou grato a Ti nesta hora. Eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, essas vidas que aqui se encontram, em nome de Jesus. Pai, eu peço que Tu venha escrever os seus nomes no livro da vida e venha abençoá-los, ó Pai, venha renová-los, venha restaurá-los, em nome de Jesus. É Tu quem dá a alegria da salvação, é Tu quem promove o gozo em nossa alma, é quem proporciona, Senhor amado, andarmos e vivermos de acordo com a Tua santa vontade. Espírito Santo de Deus, revela-te, ó Pai, essas vidas em nome de Jesus. E também, Senhor, a cada um aqui, a Tua igreja, toma em Tuas mãos, ó Pai, desperta os Teus filhos, para que possam viver, ó Pai, a Tua vontade, somente a Tua vontade. É assim que nós oramos, é assim que nós colocamos cada um sob os Teus cuidados, em nome de Jesus. Quero Te agradecer, Senhor, nesta hora, ó Pai, por essa celebração, por esse culto, ó Pai. Quero Te louvar por essa oportunidade que Tu nos deu, de poder cultuar o Teu nome, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Muito obrigado, Senhor. Seja o Teu nome exaltado, seja o Teu nome glorificado, e que o Teu amor seja sobre cada um de nós, e que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém? Vai na paz, o Senhor te abençoe. Vem cá, Deus te abençoe, viu, querido? Amém, estamos juntos. Deus te abençoe em nome de Jesus, viu? Aleluia. Deus te abençoe. Abraça o seu irmão aí, viu? Não sai correndo, não. Aproveita esse momento gostoso de comunhão aí, ó. Você chega perto de alguém. Se ninguém chegar perto de você, você chega nele. E pronto, né? Tem um Bené aqui doido para receber um abraço teu, ó. Aproveita e dê um abraço nele em nome de Jesus.